Dando continuidade, antes da gente executar o outro lançamento, algumas observações devem ser feitas para que você consiga executar bem esse lançamento, tá? Lógico, eu estou adiantando uma matéria que é da contabilidade avançada, mas isso não tem nenhum problema para você, porque você pode acompanhar muito bem. A gente vai falar um pouquinho sobre equivalência patrimonial, tá? Equivalência patrimonial é um tipo de metodologia que eu adoto quando eu vou adquirir investimentos em outras empresas. E eu utilizo, consequentemente, tá certo? A conta de investimentos no ativo não circulante. Então vamos passando aqui rapidinho. Olha só, aí tem um modelozinho de balanço patrimonial, já essa MP já foi convertida em lei, todo mundo já sabe, mas como tá aí eu também não me preocupei em mudar. Mas aí tá a estruturazinha, olha só, ativo circulante, ativo não circulante. No ativo não circulante, ativo realizável a longo prazo, investimentos, está vendo aí em vermelho, investimentos. A nossa preocupação é exatamente contabilizar um investimento. E a metodologia da contabilização desse investimento, ou dos investimentos em outras empresas, é exatamente o método de equivalência patrimonial. Esse método de equivalência patrimonial, ele vai tentar equivaler duas coisas de naturezas diferentes, tentando torná-las iguais. A percepção é simples. Investimento vai equivaler ao patrimônio líquido de outra empresa. Por isso que eu chamo método de equivalência patrimonial. Eu vou tentar equiparar duas coisas de naturezas diferentes, e essas duas coisas de naturezas diferentes eu vou tentar torná-las iguais, exatamente, pelo menos na proporção de valores monetários, ok? Então, beleza, vamos passar aqui rapidinho. Natureza das contas, o artigo 179 da Lei 6.404 diz o seguinte: as contas serão classificadas do seguinte modo: em investimentos, as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante e que não se destina à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Veja só, nos investimentos, né, eu não vou classificar ou não está classificado qualquer coisa referente a ativo circulante. O investimento, nesse caso, é permanente. Se estiver no ativo circulante, é porque esse investimento ele é temporário. E aqui eu não estou preocupado com o tempo. Ele não é temporário porque eu não tenho a intenção de alienar. Eu quero ficar com esses investimentos para mim, para que eu me beneficie desse investimento ao longo do tempo. Realmente eu estou me tornando investidor de outra sociedade. Então, nós chamamos, né, essas participações de participações permanentes em outras sociedades, ok? E ele fala lá no finalzinho, e que não se destina à manutenção da atividade da companhia ou da empresa, quer dizer, nem vai ser um ativo imobilizado e nem muito menos um ativo intangível. Investimento é adquirir ou cotas ou ações de outras empresas de forma permanente. Então, se é de forma permanente, você está querendo ficar com esse investimento ao longo do tempo, ok? Então, fácil demais. Então, vamos dar continuidade aqui. Avaliação de investimentos ou participação societária. Veja só, são aplicações de recursos efetuados por uma sociedade chamada investidora na aquisição de ações ou cotas do capital de outra pessoa jurídica investida. Veja só, existe uma sociedade chamada investidora e outra investida. A investidora é que vai adquirir da investida determinadas ações ou cotas, tá certo? E vai dividir, tá certo? De acordo com sua percepção, esses investimentos, que podem ser temporários ou podem ser o quê? Permanentes. Os temporários, você tem que lembrar, eles são adquiridos com a intenção de venda e o caráter especulativo. O que é o caráter especulativo? Caráter especulativo quer dizer que quando eu adquirir ou eu conseguir o melhor ponto para vender, eu vou vender essa minha ação. Eu vou especular isso lá no mercado e o mercado, se ele me der as melhores condições de venda, eu vou vender esse investimento. Na verdade, a minha empresa está preocupada exatamente em vender esse investimento.
Então preste atenção agora, preste atenção. E os permanentes adquiridos com a intenção de continuidade, né? Representando, portanto, uma extensão da atividade econômica do investidor. É como se aquela outra empresa investida agora faz parte exclusivamente da minha atividade econômica. Tanto é que nós sempre, mesmo antes das alterações em operacional e não operacional, que agora não existe mais, agora tudo é operacional, nós já dizíamos que os investimentos permanentes eles eram operacionais, né? Então você está vendo aí. Essa divisão de permanente ainda vai trazer consigo algumas outras dimensões. A divisão das sociedades em controladas e coligadas. Então, um investimento ele é controlado quando eu tenho mais de 50% do capital voltante de uma investida. Tá? Quando eu controlo determinada sociedade de uma forma muito objetiva, eu estou falando de formas objetivas, aqui eu não vou tratar o CPC nas formas subjetivas de avaliação, de julgamento do investimento, mas de forma objetiva, né? O que é o controle? Controle é o poder de governar as políticas financeiras e operacionais da entidade de forma a obter benefícios de suas atividades. Quando eu controlo mais de 50% do capital votante, eu posso dizer que eu sou controlador majoritário e todas as decisões vão ter que passar por mim. Então, sociedades controladas são aquelas que eu tenho mais de 50% do capital votante, porque aí a forma é tão objetiva que você já pode dizer que você controla. Tranquilo? Então, sociedades coligadas. As sociedades coligadas são as sociedades nas quais a investidora tem influência significativa. Influência significativa é uma forma de influência, porque na verdade influência, tá certo? Influência é gênero, enquanto controle é espécie de influência. Lembre sempre disso. Sociedades coligadas de uma forma objetiva, se nós perpassarmos pelas formas subjetivas também do CPC, você tem que lembrar o seguinte: influência significativa é quando um investidor ele tem mais de 20%, quer dizer, de 20% ou mais, eu vou me retratar aqui, de 20% ou mais do capital votante da investida, sem controlar. Eu influencio, mas é uma grande influência. É uma influência significativa mesmo. Significa que nas decisões eu tenho voz e eu consigo influenciar, ok? Agora, existem outras formas, outras percepções de influência significativa que aqui a gente não vai tratar, nós vamos tratar exatamente das objetividades. O objetivo, a objetividade da lei que fala influência significativa, tá certo? É aquela que eu tenho 20% ou mais. Quando eu tenho sociedade controlada, eu tenho mais de 50% do capital o quê? Votante. Lembrar, o capital é votante, não é capital social. O capital social pode ser dividido em capital votante e não votante, mas a nossa preocupação é o capital votante. Beleza? Tranquilo? Então lembrar, influência significativa é gênero, onde controle é espécie, ok? Porque se, por exemplo, eu tenho de 20% ou mais, eu posso dizer que 50% ultrapassa, né, essa porcentagem, 50%, e 50% é influência significativa, mas uma influência significativa que traz controle, beleza? Fácil demais. Além dessa outra percepção de participações, né, em outras sociedades, nós podemos dizer o seguinte, então: a investidora ou controla suas sociedades controladas aí mais de 50% do capital votante, coligadas, eu vou botar coligadas aí nesse intervalo de 20 a 50, tá certo? Eu posso dizer que é coligada, mas chegando a 50% é um parâmetro muito complexo e vai depender também de como está, né? Como está pulverizado o capital. Mas vamos colocar aí de forma objetiva. E quando eu tenho menos, tá certo? Aí a própria lei traz consigo a gente vai ver já já o artigo, traz essa percepção. Quando eu tenho menos de 20% do capital, mesmo que seja voltante, eu vou chamar de outras sociedades ou outras participações que também vão poder utilizar o método de equivalência patrimonial. Vamos ver aqui rapidinho a lei. Tá aí, ó, método. Método de equivalência patrimonial. O artigo 248 da Lei 6.404 diz o seguinte: no balanço patrimonial da companhia,
os investimentos em coligadas ou controladas e outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados pelo método de equivalência patrimonial de acordo com as seguintes normas. Meus amores, está aí. Então, de uma forma muito objetiva, muito fácil, ele já está dizendo, quando é coligada, quando é controlada, o método é de equivalência patrimonial. Tá bom, tá certo? Então, nessas condições, vamos ver os requisitos aqui. Se os investimentos eles são, né, investimentos em coligadas, investimentos em controladas, ou em outras sociedades que façam parte do mesmo grupo, ou estejam sob controle comum, o método é de equivalência patrimonial. E como é que eu calculo, né? Como é que eu calculo isso? Fácil. Tá aí a própria Lei 6.404, no artigo 248, tá? Ele diz o seguinte: o valor do investimento será determinado mediante aplicação sobre o valor do patrimônio líquido referido no número anterior da porcentagem da participação no capital da coligada ou controlada. Em outras palavras, eu vou pegar, tá certo? A porcentagem do meu investimento, aquilo que eu investi, e vou multiplicar pelo PL da investida. Simples, tá certo? Apesar do artigo ser um pouco confuso, tá certo? Eu vou dizer que método de equivalência patrimonial é igual porcentagem do investimento vezes o PL da minha investida. Tranquilo? Então vamos dar alguns exemplozinhos fáceis aí para você entender. Exemplo 1 de MEP, olha aí. Nós temos aí investimentos, tá aqui. Eu estou dizendo a você que o método de equivalência patrimonial. Perceba que os investimentos vão ter correspondência, tá certo? Em porcentagens daqui, ó, 35%. Se eu pego 35% e multiplico pelo PL de B aqui, olha só, a investidora está investindo em B, 35% de B pertence a A. Se eu pegar 35% que A disponibilizou para B, tá aqui, ó, PL de, tá vendo aqui? PL 1 milhão. Se eu multiplicar 35% por esse 1 milhão, vai dar exatamente correspondente, equiparado aos 350 aqui, ó, no investimento lá na empresa A. Em outras palavras, aquilo que eu falei, o PL de B, em termos proporcionais da porcentagem do investimento que foi feito, se eu multiplico 35% por 1 milhão do PL de B, vai corresponder exatamente a 350 aqui em A. Então, por isso que eu chamo o método de equivalência patrimonial. Está equivalendo o investimento em A mesma coisa lá no PL de B. Tranquilo? Então, você está vendo aí como é que eu faço. Fácil demais. Aí vamos lá para o segundo exemplo. Vamos supor que no segundo exemplo, tá certo? Além do investimento inicial, nós temos aí o quê? Nós temos aí um lucro. Olha só como ficou fácil também. Eu vou pegar o quê? Vou pegar o PL mais o lucro. Vai dar 1.200.000. Eu vou multiplicar isso por 35%, porque você sabe que 35% da empresa B pertence a A e A está controlando esse investimento. Então veja só, multiplica esse, né, 1.200.000 por 35, vai dar exatamente 420 mil, tá certo? Ali nos investimentos em A, beleza? Entendendo que quem absorve, tá vendo aí, quem está absorvendo o lucro ou o prejuízo, tá certo? Lá da empresa B é o próprio investimento, tá certo? Não vai para o caixa, porque o regime é de competência. Da mesma forma, olha só, se eu tenho, né, aqui ó, o exemplo 3, se eu tiver um prejuízo, gente, da mesma forma eu vou multiplicar, eu absorvo esse prejuízo também lá nos investimentos, ok? Fácil demais, observe os exemplos que não tem errado. Eu estou agora com pouco tempo, mas vamos aqui agora para o último slide. Preste atenção, lançamentos. Ganho de equivalência, está vendo aí? Quem absorve são as participações, olha só, débito de participações quando for um ganho, crédito do ganho com equivalência. Da mesma forma, a perda, quando tem perda, ok? Quem é que vai perder isso daí? Quem perde é o investimento também, tá vendo? Débito da perda e crédito do investimento, beleza? Então ficou fácil, tá aqui, ó, o nosso lançamento. Não precisa nem explicar muito. Se eu tive um ganho, o investimento, né? Temos aí o aumento no investimento, ao mesmo tempo nós temos um ganho. Valeu, galera!
Agora vamos nos encontrar no próximo vídeo. Desculpa um pouquinho a pressa aí no final, porque eu estou com pouquíssimo tempo. Valeu, até o próximo vídeo.